Franz Kafka foi um escritor muito marcado por obras que exploram os limites do absurdo, que colocam os seus personagens tanto em situações bastante confusas, como se eles estivessem em meio a um grande labirinto, quanto também em situações extremamente angustiantes e perturbadoras. Nesse último caso, geralmente nos lembramos de trabalhos como A Metamorfose ou Na Colônia Penal, novelas que criam no leitor um profundo incômodo com aquilo que o homem é capaz de provocar, com o seu enorme egoísmo ou até o seu lado mais perverso. Esse escritor, que em vida era uma pessoa mais introspectiva e de poucos amigos, também dialogou bastante com a temática da solidão, da morte, dos problemas familiares e por aí vai. Só que, para além disso tudo, uma coisa que talvez pouca gente saiba é que Franz Kafka carregava em seu próprio nome os elementos que caracterizavam muitas dessas coisas que encontramos na sua obra. Existe, especialmente nos países europeus, um pássaro muito comum chamado gralha de nuca cinzenta, um tipo de corvo que em tcheco recebe o nome de Kafka. A escrita é diferente, como podemos ver, só que a pronúncia é praticamente a mesma do sobrenome desse famoso escritor. Num certo aspecto, é como se a ideia de corvo estivesse de alguma forma atrelada à ideia de Kafka, o que é algo bastante interessante de se pensar. Para vocês terem uma ideia, essa interpretação foi feita pelo próprio pai do autor, um homem chamado Hermann Kafka. Ele utilizava um pequeno corvo como emblema da sua loja de roupas. Nos mitos populares, no cinema e até na literatura, geralmente o corvo é um animal cheio de simbolismos. Nós costumamos associar ele a coisas como a morte, como o azar, como o medo, a solidão e coisas assim. Podemos ver alguns desses pontos ao nos lembrarmos do famoso poema chamado O Corvo, um dos mais conhecidos do Edgar Allan Poe. Também temos algumas dessas ideias na figura dos corvos através do filme Os Pássaros, de Alfred Hitchcock. Já um certo escritor japonês chamado Haruki Murakami resolveu criar uma obra que possui uma grande inspiração, tanto nesse aspecto simbólico dessas aves, quanto também na obra do próprio Franz Kafka. No caso, eu estou falando do romance Kafka Beira-Mar, uma das obras mais conhecidas e elogiadas do Murakami, que aqui no Brasil saiu pela editora Alfaguara com tradução do japonês de Leiko Gotoda. Para mim, essa daqui foi uma daquelas releituras proveitosas, sabe? Eu já tinha lido esse livro há alguns anos atrás, há vários anos atrás, na verdade, e na época eu considerei essa leitura tanto como a minha favorita assim, da vida, quanto também a minha favorita do autor. Atualmente, terminada essa segunda leitura, eu continuo achando esse trabalho aqui uma verdadeira obra-prima, o trabalho assim mais importante do Murakami, na minha opinião. É um livro cheio de referências interessantes, uma leitura bastante intensa, que fala muito sobre mudanças, sobre o luto e também sobre destino. Antes de fazer aqui os meus comentários sobre o conteúdo desse livro, eu queria fazer, como sempre, uma breve sinopse aqui para vocês, falando mais ou menos sobre o que nós vamos encontrar no decorrer dessa leitura. Em linhas gerais, nessa obra nós acompanhamos a jornada de dois personagens, duas figuras que aparentemente não têm qualquer relação, só que com o passar das páginas você vai descobrindo que na verdade eles estão completamente conectados. Primeiro eu vou falar de um desses personagens e depois eu vou comentar sobre o outro. O primeiro é um jovem de 15 anos que conhecemos apenas pelo nome de Kafka Tamura, sendo Kafka um nome falso que ele adotou tanto por admirar o escritor Franz Kafka, quanto por também se sentir como uma espécie de corvo solitário, um corvo que foi abandonado pelo bando. Esse garoto tinha um péssimo relacionamento com o seu pai, que no caso era um famoso escultor japonês. Eles praticamente não se falavam e inclusive tentavam evitar de se encontrar dentro da própria residência. Além disso, a sua mãe foi embora de casa quando ele ainda era bastante criança, levando junto a sua irmã mais velha, mas deixando ele lá com o pai. Da mãe, o Kafka nem sequer se lembrava do rosto, e da sua irmã ele tinha uma foto, uma foto bem antiga de perfil, em que dava para ver alguns poucos traços, mas não era assim o suficiente para você identificar.
Isso tudo era motivo de grande angústia para ele e reforçava ainda mais aquele profundo sentimento de vazio, de solidão. Ele se sentia como se não tivesse absolutamente ninguém no mundo. Somada a essas questões, o seu pai também costumava lhe dizer sobre uma profecia que ele teve, que era algo que assustava muito o Kafka e que também ficou guardada na sua cabeça. No caso, era uma profecia que lembrava até mais uma maldição. Tudo isso fez com que o garoto resolvesse fugir de casa, tanto para escapar da influência negativa do seu pai por conta dessa coisa da profecia, quanto também para, quem sabe, acabar encontrando a sua mãe e a sua irmã. Um ponto importante desse personagem é que nós vemos desde o início da leitura ele conversando com um menino chamado Corvo, que nada mais é que uma espécie de um alter ego dele, como se fosse um tipo de amigo imaginário. Não dá para saber com exatidão se ele enxerga mesmo essa figura ou se é simplesmente vozes, né, dentro da cabeça dele. Mas de qualquer maneira, o menino chamado Corvo, ele acaba servindo muito como uma espécie de fonte de inspiração para o Kafka, dizendo qual caminho ele tem que seguir, ajudando ele a encontrar os seus objetivos. No decorrer da leitura, então, nós vamos acompanhando a fuga desse personagem do Kafka Tamura e também o momento em que ele se estabelece numa pequena cidade do interior do Japão, um local onde ele acaba se conectando com algumas pessoas e também se conectando com uma biblioteca muito especial. Agora falando sobre o outro personagem que nós acompanhamos em paralelo, ali em capítulos intercalados, o seu nome é Satoru Nakata, um idoso na casa dos 60, 70 anos, que quando criança acabou passando por uma experiência bastante estranha e também traumática. Quando o Satoru era criança, ali nos anos da Segunda Guerra Mundial, ele e os seus amigos, num passeio da escola, eles acabaram desmaiando repentinamente enquanto estavam caçando cogumelos na floresta. A questão é que depois de um certo tempo, todo mundo acabou acordando e nada aconteceu, seguindo sua vida normalmente. Só que o Nakata não. Ele continuou desacordado por muito mais tempo e quando finalmente despertou, ele estava completamente diferente. Ele, que era um garoto super inteligente e também um dos destaques da sua turma, simplesmente não conseguia mais ler e também não conseguia mais aprender as coisas. É como se as informações não entrassem no seu cérebro. Por conta disso, ele até infelizmente passou a ser rejeitado e ignorado pela sua família, que era aquele tipo de família bem rigorosa, sabe? Bem rigorosa assim na questão dos estudos. Como uma espécie de compensação para isso, o Nakata acabou descobrindo, com o passar dos anos, que ele tinha agora duas habilidades. Uma era de fazer previsões de eventos estranhos. E a outra, que é até a principal, pelo menos na primeira metade do livro, diz respeito ao fato de que ele conseguia falar com gatos. Ele até utilizava essa sua habilidade para encontrar gatos perdidos na vizinhança onde ele morava e ganhar algum dinheiro com isso. O Nakata, ele era um senhor bastante simpático, solícito, educado, que gostava da sua vida, mesmo com todas as limitações que o analfabetismo acabava provocando. Só que num certo dia, um dia como outro qualquer, em que ele estava procurando mais uma gatinha perdida, o Nakata acabou vivenciando uma experiência completamente absurda e terrível, o que o obrigou, assim como Kafka, a fugir, o obrigou a iniciar uma jornada também pelo interior do Japão. No decorrer desse livro, então, nós vamos percebendo a forma como esses dois personagens, o Kafka e o Nakata, a forma como eles vão se conectando aos poucos. Tudo isso num universo muito marcado tanto por diversos mistérios, por situações e pessoas estranhas, quanto também pelo amor, pela empatia e pela amizade. Kafka Beira-Mar é, ao meu ver, uma das histórias mais interessantes já criadas pelo Murakami, em especial com relação à originalidade dos personagens. Depois de ler bastante coisa desse autor, uma coisa que eu comecei a perceber é que não todos, tá? Mas vários dos personagens dele, muitas vezes acabam sendo muito parecidos, tanto homens quanto mulheres.
Só que em Kafka Beira-Mar nós temos personagens que são bastante diferentes daqueles que nós encontramos geralmente na sua obra. Personagens que acabam chamando muita atenção por conta da sua personalidade única, por conta do humor, ou até por atitudes que são assim bem inesperadas com relação a certas circunstâncias. Sobre o livro em si, na minha opinião, nós temos um trabalho que fala muito sobre descobrir como lidar com a vida diante das inúmeras dores que podem surgir ao nosso redor. Nesse sentido, acabo entendendo que Kafka Beira-Mar é um livro que trata bastante do amadurecimento, de como na juventude nós vivenciamos diversas incertezas que muitas vezes acabam gerando tanto revolta quanto angústia. O livro nos conta uma história onde nós vemos como o mundo é incerto, como muitas vezes precisamos nos conformar com aquilo que não temos controle, com a nossa falta de certezas, com as coisas que acontecem ou que irão acontecer. Com isso, temos até uma certa conexão com a obra do Franz Kafka, já que os personagens muitas vezes parecem estar perdidos em meio a labirintos simbólicos, digamos assim, perdidos com relação ao que está acontecendo e também com o que devem fazer. Para além desse aspecto do amadurecimento, o livro também explora muito a questão do luto e da sua relação com as lembranças, mostrando como as nossas memórias têm um papel fundamental no andamento da vida. Esse ponto das lembranças e da sua relação com o luto é algo que aparece muito a partir ali da metade do livro, talvez até um pouquinho antes, mostrando muito, através de certos personagens, sobre como as lembranças elas às vezes têm uma dupla função, sobre como em determinado momento ela pode gerar saudade, gerar consolo, e num outro momento ela pode acabar simplesmente provocando dor. Vale dizer também que Kafka Beira-Mar, assim como outros livros do Murakami, também fala muito sobre a solidão, sobre o sentimento de vazio, tem várias referências interessantes à literatura, à música clássica, aos mitos japoneses, à cultura pop, também principalmente à tragédia grega, em especial à tragédia Édipo-Rei de Sófocles. Agora, pessoal, assim como eu fiz na última resenha do Haruki Murakami que eu publiquei aqui no canal, eu vou fazer alguns comentários com spoilers, falando sobre coisas do final e também sobre alguns pontos importantes. Eu vou deixar inclusive um alertazinho aqui no canto. Se você se incomoda com essas coisas, o ideal é parar por aqui mesmo e depois você conclui a resenha, depois que você terminar de ler o livro. Beleza? E também não esquece, de deixar uma curtida aqui embaixo, porque ajuda bastante o canal. E também, se for comprar o livro, comprar através do link que eu deixo na descrição, porque assim o canal recebe uma pequena comissão. Bom, vamos lá então. Assim como Murakami já comentou anteriormente, nem tudo de surreal na sua obra tem necessariamente uma explicação. Mas, de qualquer maneira, eu vou tentar me arriscar aqui e dar algumas das minhas interpretações para vocês. Uma primeira coisa a comentar envolve a relação do livro Kafka Beira-Mar com a famosa tragédia grega Édipo-Rei de Sófocles. Em ambos os livros, os protagonistas são marcados por uma profecia, uma espécie de maldição ligada à ideia da morte e do incesto. Em Édipo-Rei, Édipo sofre muito com a profecia de que um dia ele seria o responsável por matar o seu pai e também por dormir com a sua mãe, algo que ele tentou fugir desesperadamente. Numa certa passagem dessa peça, um profeta bastante idoso chamado Tiresias, que era muito conhecido inclusive por ser bastante certeiro nas suas previsões, fala o seguinte sobre Édipo. Eu vou dar uma lida aqui para vocês. Dentro de pouco tempo saberão que ele, ao mesmo tempo, é irmão e pai dos muitos filhos com quem vive, filho e consorte da mulher de quem nasceu, e que ele fecundou a esposa do próprio pai depois de havê-lo assassinado. Assim como Édipo, Kafka também sofria da mesma maldição e também tentou fugir dela, só que aparentemente ele não teve sucesso. Eu digo aparentemente porque não existem certezas nesse livro. Talvez o Kafka tenha matado seu pai, só que não diretamente. Ele parece ter algum tipo de responsabilidade inexplicável ali. Ele também pode ter dormido com a sua suposta mãe e também com a sua suposta irmã.
Diferente do Édipo, eu acho que em Kafka à Beira-Mar as coisas realmente funcionam dessa forma mais simbólica, as coisas se explicam dessa maneira. Tem até um determinado trecho no livro que fala mais ou menos assim, né, de que as responsabilidades têm início em sonhos. Ao meu ver, a morte também da senhora Saek ali no final do livro, e também o momento em que o Johnny Walker acaba perdendo seus olhos para o ataque do corvo, também tem uma ligação assim bem evidente, né, com a obra do Édipo Rei. Quem leu o livro, quem leu essa tragédia, vai conseguir ligar esses pontos. Outra coisa que eu queria comentar rapidamente aqui com vocês é sobre aquele vilarejo que o Kafka encontra enquanto ele está ali no meio da floresta, na montanha. Ao meu ver, aquele local, que é apenas acessado com a abertura da pedra de entrada, nada mais é do que um tipo de mundo dos espíritos. Eu acho que o Kafka entrou ali como um Ikiryo, um tipo de representação espiritual de uma pessoa que ainda está viva. Isso é algo que encontramos na mitologia japonesa e que o Murakami já usou em outros livros, como por exemplo o Assassinato do Comendador. É como se por conta de um sentimento muito forte, o espírito de uma pessoa pudesse sair do corpo dela para realizar alguma ação extrema ou tomar alguma atitude que fisicamente ela não conseguiu fazer. No caso do Kafka, na minha opinião, o sentimento foi o amor e a atitude foi a de tentar esclarecer as coisas com a senhora Saek e também consigo mesmo, para conseguir de alguma forma continuar vivendo, continuar encarando o mundo. Mas claro que tudo isso é apenas uma interpretação da minha parte. Eu acho interessante do Murakami justamente esse aspecto. Cada pessoa, cada leitor e leitora vai criar o seu próprio ponto de vista com relação ao universo que ele disponibiliza ali. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje de Kafka à Beira-Mar, que é mais uma resenha para o projeto Japão para Viver e também para as minhas metas de leitura de 2021. Eu acabei demorando um pouquinho para publicar esse vídeo, mas finalmente saiu. Aproveito também para lembrar, como sempre, que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, inclusive o link desses livros que eu comentei aqui hoje, como por exemplo o Kafka à Beira-Mar, principalmente, né? E também o Édipo Rei. E aí basta clicar neles e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa que o canal recebe uma pequena comissão. Também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e também de clicar no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!